Podchat hoje recebe o empresário Leandro Pavão contando a história da Geonutri, uma empresa que nasceu em Mato Grosso do Sul e hoje se expande para muitas regiões e outros estados do Brasil. Leandro, é um prazer falar contigo e falar sobre essa empresa que hoje tem uma grande representatividade no agronegócio. Seja bem-vindo no Podchat. Eu que agradeço o convite de estar aqui presente com vocês e contar um pouco da história, né? Um pouco da Geonutri, um pouco da Não pode história esquecer do nada, Leandro. hein? É uma história meio longa, entendeu? É uma história meio comprida, uma história que iniciou lá atrás, o pessoal pergunta, você é da onde? Eu falo, cara, é difícil você saber de onde é. Não, eu conheço, mas fala. Eu sou natural de Jesuítas. Jesuítas, é Rio Grande do Sul. Paraná. 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 Eu falo que é pra lá de onde acaba tudo. Onde acaba tudo. É um pouco mais pra frente. Mas deve ser um lugar abençoado, né? Jesuíta? Jesuítas. O nome veio dos padres jesuítas, né? Sim. Então, é um lugar abençoado, um lugar que eu particularmente gosto muito. Cidadezinha pequena, 8 mil habitantes. Muito pequena. Pequena, mas é uma cidade onde tem muitos produtores. E produtores pequenos. Poucos grandes, então é onde a economia gira. Sim. A economia gira. E eu sou natural, sou de lá, né? Sou filho do seu Jair, da dona Lourdes. Quantos filhos os seus pais tiveram? 2 filhos. 2 filhos? É, né? Eu e uma irmã só. Você e uma irmã. E aí você chegou em Mato Grosso do Sul quando? Eu vim para o Mato Grosso do Sul em 2014 já. 2014. Ah, 2014. É recente. Recente. Então, né? Recente. Eu vim para cá em 2014. Chegou aqui em 2014, mas o Leandro já chegou com família ou constituiu família aqui? Não, eu vim com família. Ah, Na verdade, a empresa, até você comentou de Mato Grosso do Sul, mas a empresa ela nasceu no Paraná. Ah, ela nasceu no Paraná? A empresa nasceu em Jesuítas. Jesuítas mesmo? Jesuítas Olha que mesmo. Bacana. A empresa nasceu de uma... Na verdade, assim, eu já trabalhava, eu tinha um escritóriozinho de projeto de financiamento, coisa pequena. E aí 2 agricultores chegou para mim e falou, Pavão, a gente vai... Pavão porque só me conhece por Pavão. Pavão. A gente vai fazer... Mas é sobrenome ou não? É sobrenome. É sobrenome, né? É sobrenome. Para mim é normal. Que legal. Então, dentro do ramo de usinas hoje é só Pavão. Ninguém sabe nem quem que é Leandro. É só o Pavão. E aí chegaram para mim e falaram, Pavão, a gente tem intenção de fazer aplicação em taxa variável. Isso, às vezes, para quem está assistindo não sabe o que Só é. para lembrar, Pavão, que o Pavão ele é agrônomo, né? Que te deu toda essa base, né? Toda essa fundamentação para você trabalhar. E só destacando, você foi formado em qual faculdade? Hoje eu sou engenheiro agrônomo, especialista em manejo de solo, mas eu costumo dizer que o que me deu a profissão foi o técnico agrícola. Ah, você fez o técnico. Eu fiz técnico agrícola, fiz técnico agropecuário e aquicultura, né? Lá atrás, no Tudo colégio integrado. agrícola. Isso, integrado. Na verdade, o aquicultura era um curso fora da grade curricular. Então, eu fui o único da minha turma que estudava na hora das 7 horas, enquanto todo mundo ia jogar bola, eu ia estudar. Era colégio interno, então eu saí de casa com 14 anos. Então, eu tenho alguns dias de estrada. De estrada já. Isso é muito bom. Eu tenho alguns dias de estrada. Bom. Fortalece. E aí, hoje eu sou engenheiro agrônomo, especialista em manejo de solo. Eu brinco que eu atuo como administrador. Então, a engenharia, o técnico me deu a base, a engenharia me explicou o porquê, e a administração é o que fez a empresa crescer. Expandir. Hoje ela nasceu em Jesuíta, chegou em 2014 em Mato Grosso do Sul e hoje ela já tem outras ramificações pelo Brasil. Sim. Hoje eu costumo dizer que eu sou uma pessoa abençoada, né? Eu tenho pessoas, Deus me colocou pessoas boas no meu caminho. Que bom. Então a minha equipe, eu tenho equipe espalhada, eu tenho equipe que faz 1 ano que eu não vou na frente de serviço. Tenho contato com pessoas que gerenciam isso aí e a gente só recebe elogios. Então, eu tenho pessoas boas, pessoas de confiança, então eu tenho meus braços em que chegam onde eu não consigo chegar, onde eu não consigo estar a todo momento.
Isso faz a empresa acontecer, né? Porque hoje a gente percebe uma dificuldade da maioria dos empresários é de ter isso que você tem hoje, né? De pessoas que estão lá na ponta e conseguem entregar o seu produto da mesma forma que você se estivesse lá, não é isso? Sim, eu costumo dizer sempre que eles são meus olhos. Hoje eu falo que são meus olhos e meus braços. Maravilha. Então, eles têm poder de decisão, têm poder de compra. E aí, quando chega até mim, porque deu alguma coisa que surgiu. Deu algum BO. E aí, a gente, hoje dentro da empresa, a gente tem uma hierarquia bem definida. Então, até mesmo... hoje o nosso foco é usinas, né? Usinas de produção de açúcar e álcool. Então, dentro das usinas, a gente tem... Eu não tenho alguém da minha equipe ligando para gerente. Do mesmo jeito que eu também não ligo para fiscal e operador de campo. Então, a gente tem quem lida. E aí, se chegou um momento em que não dá, então eu acabo escalando isso aí. Então, assim, a gente tem uma organização, a gente tem uma governança bem definida. Que maravilha. Então, cada um sabe a sua função, sabe o seu compromisso. Você disse agora há pouco, lá no comecinho do nosso bate-papo, como é que nasceu a GeoNutri. Você percebeu um nicho de mercado e você falou, é aqui que eu vou. Conta um pouquinho pra gente essa história. Então, essa história é lá em Jesuítas, né? Os agricultores me perguntaram, me pediram, e aí eu comecei falei, eu vou inventar isso. Aí, eu gosto de sempre exemplificar os 2 vendedores de chinelo que foi na China, né? Aí eu cheguei para um professor na época, eu falei, professor, eu estou querendo fazer análise. Ele falou, faz um plano estratégico, um plano de... Eu falei, professor, mas eu não, você tem que fazer. Aí eu fui no outro professor, falei, professor, Vanderlei Bier. Eu falei, professor, estou querendo fazer análise de solo. Ele falou, Pavão, esse é o caminho. Pode fazer. Se você tiver um carro, vende, compra um Fusca. Eu falei, professor, eu que não tenho nenhum Fusca. Ele falou, se vira. Falou, se vira. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí eu fui para comprar um quadriciclo. Como eu fazia projeto de financiamento, aí meu pai tinha umas vaquinhas lá. Falei, pai, empresta as vacas para mim financiar aí. Aí fiz um financiamentinho no nome dele lá. Levantei um dinheirinho, comprei um quadriciclo. E aí, para poder fazer as análises. Só que daí eu tinha que tirar a análise. E eu não tinha dinheiro para comprar equipamento, né? Porque era caro. Aí eu comecei a ver o que as empresas faziam e desenvolvi. Um torneiro fez o... você mandou fazer algo específico para você. Olha que interessante. Para fazer análise de solo. E aí eu comecei a fazer coleta de análise de solo. Hoje a gente usa o nome aplicação de calcário, mas até um ano e meio atrás era agricultura de precisão. Agricultura de precisão. Que a gente fazia a parte de coleta de solo. E aí eu fiz essas coletas de solo, vendi um pouco desse serviço, esse pessoal falou para mim, Pavão, então você vende o serviço e a gente entra fazendo a aplicação. Falei, show de bola. Fechou. Legal. Aí vendi o serviço, na hora de fazer a aplicação, um chegou para mim e falou, Pavão, eu não vou conseguir que eu vou para a praia. Ai. Aí o outro não pôde emprestar, aí você voltou da praia, o cara falou, agora eu vou aplicar no meu. Falei, mas eu fiz compromisso. Não, daí o outro já pegou e não, cara, eu não vou... Resumindo, é um processo, né? Você faz análise, gera os mapas e aí depois vem os equipamentos para fazer a aplicação. Então eu entrava... É direcionado, né? Isso. A quantidade exata em cada local. Exatamente, é isso aí. Só que essas máquinas eu não tinha. E aí eles tinham. E aí eu com os mapas e não tinha como aplicar. Eu falei, agora eu vou fazer o quê com isso? Você estava com a mina com o mapa do ouro, mas não tinha como fazer. Não tinha como cavar. E basicamente isso. Eu falei, agora complicou o meio de campo. Aí eu falei assim, eu vou comprar um caminhão. Mas você arrumou mais vaca daí ou não? Então, já estava com dinheiro no bolso. Então, aí Deus me ajudou. Falei, eu vou comprar um caminhão. Lá em Jesuítas. Lá em Jesuítas. Eu estou falando 2012. Falei para você que é abençoado esse lugar. Estou falando 2012. Aí eu fui no show rural, Copavel, fiz o pedido de um caminhão e do distribuidor. Cheguei no banco e falei, eu preciso de financiar isso aqui. Como eu fazia projeto, eu tinha uma certa liberdade. Sim. Aí eu cheguei pro pessoal do banco e falei, eu preciso financiar. Aí o cara olhou para mim e falou, Pavão, qual que foi seu faturamento ano passado? Primeira coisa que o banco vai perguntar é isso. Saber quanto que tá faturando. Eu falei para ele, R$13.822 ano. Ele olhou para mim e falou, mas como que você quer que eu financie um caminhão de 424 mil? Ganhando 13. Ganhando 13 no ano. Eu falei, eu preciso. Ele olhou para mim e falou assim, te financio com uma condição, que você nunca atrase uma parcela. Eu dei a mão para ele e falei, palavra de homem.
E aí começamos a rodar o negócio. Aí eu falo que Deus me abençoa. Aí tava dando tudo errado, sem dinheiro. O que o banco vai liberar dinheiro? Aí quando foi... E era um caminhão que eu tinha comprado. Isso já foi 2012. Isso já era um caminhão 2012, já era comecinho de 2013 que eu comecei a fazer, que eu fui comprar o caminhão. E era um caminhão de um ano atrás. Era zero, mas era um ano. E aí já deu meio de junho e nada de sair financiamento. E isso nós estávamos falando de um caminhão pedido em fevereiro. E não liberava. Nossa. Aí o cara me ligou, lembro até hoje, era numa quarta-feira. O meu vendedor ligou para mim e falou: Pavão, eu tô te ligando para te avisar que eu tô cancelando a sua compra, porque tem outro cara que já tá comprando. Eu falei, cara, não posso. Porque era assim, era 2 financiamentos. Era do implemento e do distribuidor. Era 2. Eu falei, cara, não pode fazer isso. Ele falou, não, tá cancelando. Daí eu corri no gerente, Michel. Tinha trocado o gerente, Michel. Ele olhou pra mim e falou, Pavão, entrou, acabou de aprovar. Meu Deus do céu. Eu falei, nada. Só que naquela época, tô falando 2013 isso. 2013 aprovava o financiamento no banco, mas quem liberava o dinheiro era o BNDES. Demorava. Demorava 20 dias. 20, 30 dias. E os caras lá não sabiam. Não. Aí, eles sabiam disso. Aí eu liguei para ele e falou, liberou. Ele falou, Pavão, então agora é 20, 30 dias para pagar, não tem como, não posso esperar mais. Eu falei, cara, não tem como. Daí o Michel falou, Pavão, pede para eles sexta-feira, meio-dia. Eu liguei para ele, Rodrigo. Falei, vendedor, Rodrigo, eu preciso até sexta-feira, meio-dia. Ele falou, Pavão, é impossível. Eu falei, meu gerente pediu isso. Ele falou, vou esperar porque você tá me pedindo, mas na segunda-feira eu vou mandar o cara vir buscar o caminhão já e tchau. Falei, tá bom. 11 horas da sexta-feira, você o Rodrigo me ligou. Claro, moço. O gerente me ligou. O vendedor me ligou. Falou, Pavão, eu não sei o que você fez, não sei o que aconteceu. Caiu o dinheiro aqui. Mas identificamos um pagamento seu, do seu CNPJ. Olha. Falei, cara... Aí eu falo que Deus coloca pessoas boas. Sim, com certeza. O que aconteceu? Jesuítas, cidade de 8 mil habitantes. O cara que fazia a liberação dentro do BNDES, na época de faculdade, estudou junto com o Michel. Com o Michel. Que era o gerente do banco. Aí... Ele ligou pro cara e falou, preciso de um favor. Que eu não conheço, mas disse que são lugares separados lá, né? São blocos separados. Disse que ligou pro rapaz e falou, preciso de um favor seu. Desce lá no Banco do Brasil, pega um processo desse CNPJ e libera para mim. O cara liberou. Olha que benção, rapaz. Qual que é a possibilidade de uma cidade de 8 mil habitantes ter um gerente que morou com o cara que tem acesso lá dentro de Brasília? É Deus. É Deus. É Deus. E aí conseguiu, liberou o financiamento. Falou, maravilha, liberou. Aí eu falei assim, agora tem que trabalhar, né? Sim. Aí eu fui ver quantos mapas que eu tinha uns 150 hectares para aplicar. Tinha o caminhão, mas não tinha serviço. Não tinha serviço. Eu falei, agora complicou. Aí começou um problema. E a conta chegava. E aí o boleto ia começar a chegar. Aí eu fui numa cooperativa. Chamava Agropar. Hoje não é mais, mas chamava Agropar. Falei, eu tô com esse projeto e tal. Aí o gerente olhou para mim e falou, a partir de hoje a Agropar tem agricultura de precisão. Aí ele me abraçou, falou, tudo que passar, que cair aqui, eu vou passar para você fazer. Que maravilha. Aí eu resolvi um problema e criei outro. Era eu sozinho para tirar mais, gerar mapa e fazer a aplicação. E dirigir o caminhão? Não, dirigi justamente. Justamente. Era eu para poder fazer tudo isso aí. Aí eu comecei a tirar, contratei um rapaz começou a trabalhar comigo, e aí ele fazia as coletas e eu tinha que gerar um mapa. Aí eu tinha um programinha simplesinho, não vou falar nome, mas era simplesinho na época. E falei, cara, esse programa não dá, vou comprar outro. Na época, 15 mil reais. Hoje deve valer seus 40 mil hoje. E aí fui inventar comprei esse programa e para poder programar isso aí, que era tudo na unha mesmo, que você tem que montar as fórmulas, tem que montar as recomendações. E aí... Bem complexo. E era meu último ano de faculdade. Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo. Meu segundo filho tinha recém-nascido. Era meu último ano de faculdade. Eu nunca peguei uma DP da vida. Olha só. Nesse ano, o professor... Eu nem vou comentar nada, viu? O meu professor chegou... Inclusive, falei isso numa das palestras que eu dei. Ele estava na palestra. Professor, lembra, Geller, que o senhor me deixou? Pô, mas você guarda rancor ainda? Eu falei, não, é que eu sofri. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, não. Com certeza. E aí, a única DP que eu peguei na vida
fazendo... Aí era o último ano de faculdade. DP, Filho estágio e TCC. E o filho? E meu filho. Tudo junto ali. Tudo embolado. E aí as análises para poder fazer, que aí não parava de chegar projeto, que é uma cooperativa relativamente grande. Sim. E aí todo que chegava... E aí eram 8, 10 vendedores que vendiam uma agricultura de precisão. E só tinha eu que fazia. Aí eu comecei a rodar isso aí. Aí fizemos mapa, geramos, e na hora de começar a aplicar isso aí, era eu e menino. Eu pegava o caminhão às 6 da manhã, rodava à noite, o dia, ia até às 5 horas, ia para a faculdade, voltava meia-noite, dormia até às 5 horas. 24 horas era pouco para você. Não, dormia até às 5 horas, pegava o caminhão, rodava o dia, a noite e o dia. Eu emagreci mais de 10 quilos em 20 e poucos dias. Por isso que eu conto do Geller, que o Geller chegou em mim, que é o professor. Aí nessa DP eu comecei a fazer à tarde. Então eu rodava a noite inteira, pegava o carro, ia de manhã para a faculdade, voltava. Ele chegou em mim e falou: "Pô, eu gosto muito de você, velho. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você não tá mexendo com coisa errada, não, né?" Fiquei emagrecido. Não, eu virei curioso. Eu comecei a virar curioso. Falei: "Não, professor, graças a Deus." É suor mesmo. É suor mesmo. E aí passamos por essa fase. Então eu me formei em 2013 na faculdade. Você me perguntou, me formei em 2013 na FAG. E fica perto de Jesuíta ou é em Jesuíta? Não, eu ia até Assis de carro, pegava o ônibus de Assis e ia mais 90, 100 quilômetros de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. E eu ia para Cascavel. Certo. A faculdade é lá em Cascavel. Quantos quilômetros isso? 100 quilômetros. Todo dia? Todo dia. 5 anos. Que bárbaro. Todo dia. Inclusive ao sábado. Aí ao sábado a gente aula até à noite. Uhum. Então aí eu tinha que ir de carro ao sábado. E assim foi por anos. E aí, 2013, 2014, aí a gente chama da oportunidade que passa, né? 2014, o Jonas, um cara de Assis Chateaubriand, que me vendeu na época o implemento, chegou para mim e falou: "Pavão, eu tô querendo fazer..." Me chamaram para poder fazer a aplicação lá em Naviraí. Aqui no MS. Aqui no MS. "Mas eu não tenho vontade de comprar equipamento. Você não quer ir? Vai lá conversar com os caras." Eu vim 3 vezes, não consegui falar. Na quarta tentativa eu consegui falar. Na usina lá em Naviraí? Não, na Copa Sul. Copa Sul. Né? Gervásio Camitani. Um cara que eu respeito muito e tenho uma admiração enorme por ele. Que maravilha. E aí eu cheguei, conversei com ele falou: "Tem uns equipamentos assim?" "Não, tranquilo. Precisar eu te ligo." Numa quinta-feira ele me ligou. "Os equipamentos tá parado, tá trabalhando?" Falei: "Não, tá parando. Tá trabalhando, tá parado." "Você não quer vir fazer 2.000 hectares para mim?" Falei: "Claro." Agora. Aí entra, não vou falar que eu errei, mas aí entra o perfeccionismo. Falei: "Não, vamos fazer o seguinte então. Eu vou no Paraguai amanhã comprar LED, comprar rádio, comprar as coisas." Aí, que era na sexta, falei: "Sábado eu instalo, sábado e domingo, na segunda-feira eu tô aí." Perfeito. Não, combinado. Vim no sábado, na sexta-feira, com meu finado sogro, fomos lá na fazenda, olhamos e tal, tudo certo. Quando foi no sábado de manhã, o gerente me ligou: "Pô, não precisa vir mais não, porque eu comprei equipamento." Não acredito. Falei: "Cara, mas não foi o combinado." "Não, mas já comprei, não precisa vir mais não." Eu fiquei sem chão, né? Falei: "Puta merda, tá tudo certo." Ainda, né? Gastei, investi. Aí liguei de novo pra ele, falei: "Cara, não tem que fazer." Deu um pouco, acho que bateu a dor na consciência dele. Aí ele me ligou. Falou: "Pra fazer 200 hectares, tá bom?" Falei: "Para quem ia fazer 2, não tá bom, mas é melhor que nada." Aí foi quando eu vim pra MS. Aí o caminhão veio para fazer a aplicação e aí começou a ter demanda, o pessoal começou a gostar, a área dele do gerente própria dele, eu comecei a prestar serviço, porque o implemento que eles compraram tinha suas dificuldades. E aí, 2014, aí eu cheguei para o Miena e falei: "Miena, tem que ir embora, vai ficar fazendo o que aqui?" Sim. As áreas grandes que eu fazia era 100 hectares. Aqui as áreas pequenas que eu fazia era 300 MS. Falei: "Vamos embora." Aí foi quando eu peguei a mulher, os 2 moleques que eu tinha. E tchau, Jesuíta. Tchau, Jesuíta. E vim para Naviraí. Isso em 2015. Uhum. Aí comecei a fazer análise, aí eu comecei a crescer, comecei a trabalhar em 2015. Aí um certo dia, falei: "Não vou parar de estudar." Aí comecei a fazer minha especialização. Aí, na especialização, eu conheci uma pessoa que me trouxe para a usina, que é o Jurandir Endenberg, que é o cara de usina. Ele falou: "Voltou com dificuldade na minhas unidades,
Vamos lá fazer um teste. Eu falei, que moço, quero trabalhar pra usina, não. O pessoal falava muito mal. Cana, né? Mexer com Tinha um cana. preconceito, né? Tinha, de não pagar. Produtor, né? Isso, que não pagava. Estragava a terra. Isso, uma tinha série esse de preconceito. coisas. Tinha esse preconceito. E aí, eu falei, ele falou, lá não é bem assim, não. Vamos lá fazer um teste. Aí levei o caminhão para fazer um teste, aí eles enlouqueceram. Esse caminhão é o mesmo, né? É o mesmo do começo, isso. Era o mesmo e na época o único. O único. O mesmo e o único. Aí foi onde eu trouxe esse caminhão para a usina, para a Adecoagro, e aí eles falaram, não, é você que vai prestar serviço para nós. Só que nós precisamos de 2 caminhões. Ai. Falei, cara, mas eu não tenho nenhum, que eu não tinha pago, acho que nem a primeira parcela do primeiro ainda. Ele falou, mas eu preciso de 2. Falei, cara, aí liguei para um rapaz que prestava serviço. Falei, a usina me chamou e tal, vamos entrar junto. Aí, próximo de fechar o contrato, ali ele falou, Pavão, não vou não. Falei, aí nem eu sei, porque se eu no caminhão não for, eu falo, mas eu te vendo. Falei, mas vou comprar como, moço? Aí eu lembrei que meu pai tinha mais vaquinhas lá. Aí fizemos um rotativo lá no Sicredi para mim poder pagar a entrada para ele. Ele me parcelou isso aí em 2, 3 anos, em 6 meses. Isso foi em agosto, setembro. Então eu tinha que dar uma parcela tipo janeiro e outra em março, abril ali. Mais ou menos nessa lógica aí. E aí vim para a usina. Peguei esse caminhão dele, começamos a trabalhar, aí comecei a contratar, Isso foi no ano 2015. Não sei se você vai lembrar, mas você lembra aquele ano que choveu 6 meses sem parar? Que pegou de outubro e foi até março? As pontes que tinha, que arrancou tudo, a sentido, indo daqui para o 63, descendo ali, chegando em Itaquiraí ali, caiu, que tinha que passar. Sim. Foi esse ano que eu entrei. Aí eu saí foi um ano que eu morava em Naviré ainda. Foi um ano que eu comecei. Aí eu comecei a trabalhar. E hoje, graças a Deus, a gente tem crédito, mas na época não tinha. Eu precisava de diesel, eu ligava no Unipetro, eu preciso de diesel. Não, tá aqui, na época não tinha Pix, né? Mas tá aqui a conta, deposita que manda. E aí nós não conseguíamos trabalhar e eu não tinha mais dinheiro. E aí minha equipe começou a sair fora, falei, rapaz, o barco vai afundar. Aí um saiu, o outro saiu. E eu cheguei a um ponto que eu tinha tirado os pneus do caminhão e colocado na prancha, para poder colocar a autoflutuação no caminhão, eu tive que vender os pneus da prancha, colocaram no toco lá para mim não faltar pagamento de funcionário, devendo sem imaginar, para não parar. Para não quebrar. Para não parar. Porque quebrado já estava. Sim. Para não parar. Para tentar segurar o pouco que estava. Isso aí foi entrando no fevereiro, março. Mas a usina estava mantendo. Não. Só que eu não conseguia trabalhar porque chovia. E aí estava com o pessoal parado. Isso, o pessoal parado. Então eu só despesa. Isso, eu ganhava o que eu produzia, mas se eu não produzia. Não tinha então dinheiro. A usina nunca atrasou o pagamento. Sim. Só que eu tinha que produzir para ganhar. Verdade, por causa das chuvas por causa da chuva. Aí quando foi meado de março, aí a usina, até o Jurandir chegou para mim e falou, liberou 3.000 hectares aqui. Falei, opa, maravilha. Aí nós estávamos, na época nós ficamos em 3, né? Ficou eu, o Leandro, o Erinaldo e o finado Marquinhos, os 3. E aí cheguei para eles e falei, vamos fazer o seguinte, eu fico na organização e fica 2 no caminhão e 1 na pá. Fechou. A outra semana a usina chegou para mim e falou, tem 5.000 hectares. Falei, agora já não dá para nós ficar mais assim não. Falei, agora eu vou para dentro de um caminhão. Aí fui para dentro de um caminhão e os 2 meninos, um período ficou eu e o Leandro num turno e os outros 2 meninos no outro turno. Começamos a trabalhar, começamos a rodar, o Leandro, em vez de brincar de bola, machucou o pé. Falei, agora complicou. Falei, não, me viro. Você sabe o que você ficar uma semana sem tomar banho? Eu fiquei uma semana dentro do caminhão, rodando, os meninos traziam almoço, traziam a janta pra mim, e eu saí embora, eu morava em Naviraí, e isso em Angélica, né? A Adecoagro em Angélica ali. E aí foi, aí começamos a contratar gente, e aí a coisa começou a rodar. Você começou a se reorganizar de novo. Se reorganizar. Isso foi 2016. Então a coisa começou a andar. Aí, 2016 para 2017 ali, aí eu tive uma grande perca. Aí eu comecei a evoluir, consegui comprar outro caminhão. Aí a coisa assumiu outra usina de Carapó. Então aí a coisa começou a encorpar. Começou a dar uma encorpada.
Aí 2016, 17 ali, teve uma greve dos caminhoneiros, Sim. onde eles pararam. Eu tinha estrutura, tô mentindo pra você. 2016, 17, daí eu tive uma perca que eu perdi um caminhão com fogo. Aí me atravessou. Aí atrapalhou Aí grande. atrapalhou tudo. Aí foi 16, 17. Quando foi 18, entrou a greve dos caminhoneiros. Aí eu tinha estrutura para 5 caminhões na época, para rodar 24 horas nas usinas. Então a gente tinha, vou te colocar aí, 60, 70 mil hectares de aplicação ano. Entrou a greve dos caminhoneiros, ficou 30 dias sem chegar produto na usina. Então eu fiquei com 30 dias, e aí foi os fretes subiu tudo. Nessa subida de frete, as usinas que tinham contrato com as transportadoras, travou tudo. Sim. Então eu fiquei 60 dias parado. Efeito dominó, né? Efeito dominó. Nessa retomada, a usina falou, a gente fazia calcário, gesso, fosfato. Vamos manter o calcário e gesso, fosfato vão parar. Então, dos 60 mil hectares que tinha, era 20 mil de 3, dos 60 mil, perdi 2. Então, fiquei com 20 mil hectares. Aí, eu falei, e na época, assim, eu tinha uma mentalidade, talvez um pouco diferente do que eu tenho hoje. Qual que era a minha mentalidade? Falei, eu vou comprar um caminhão novo, eu perco com depreciação, e eu fazia essas contas meio invertidas. Até eu entender, até eu chegar um dia no barracão, que eu tinha 5 caminhões no barracão, 5 quebrados e não podia produzir. E com 20 funcionários lá dentro. Falei, tô errado. Tô agindo errado. Aí fui buscar financiamento de novo, aí eu consegui financiar mais um, que na época foi a Frota 07, e foi um ano que eu assumi, que eu vim para Rio Brilhante. Então foi 2018, 2019 ali que eu... Você chegou aqui? Que eu vi... Não, na verdade eu não cheguei, eu vim atender aqui. Só atender? Vim só atender. E aí aqui a minha projeção de crescimento era muito grande. Agricultores e tal, aí eu falei, vamos embora. Aí a gente veio para cá em 2020. 2020 você chegou aqui. Então, 2020 eu cheguei aqui em Rio Brilhante. E daí, 2020 a gente já começou a atender, já peguei serviço em Costa Rica, com esses mesmos caminhões daqui, né? Então, eu trabalhei aqui, encostei o serviço, aí parou, aí tinha uma área para fazer em Costa Rica. Eu subi lá em Costa Rica, a gente fez, até tem uma história até engraçada. Eu tinha... Era a frota 07 a 08. Aí o 08, ele demorou para sair financiamento. Na hora que liberou o financiamento, aqui estava no piseiro. E aí eu tirei o implemento de um caminhão velho que eu tinha e coloquei em cima do caminhão novo. E para mim poder legalizar esse caminhão, eu tinha que fazer em metro, trocar pneu, eu tinha que ficar para poder rodar, para poder legalizar ele. E demorava uma semana para fazer isso. E como aqui em Rio Brilhante tinha muito serviço em usina, era eu e uma outra empresa. O que eu fazia era minha, o que a outra empresa fazia era deles. Vamos trabalhar. Aí esse caminhão veio aqui, rodou, encostou aqui, liberou Costa Rica. Sem placa, tava sem placa, só com o documento, só com a nota fiscal. E a coragem. Aí os meninos, falei, tem que subir pra lá. Não, mas tá sem placa. Falei, cara, nós temos 2 opções. Se não ir, nós vai perder uma semana, 2 semanas. Outra empresa tá no 12 lá. Falei, vamos arriscar? Bora. Eu sempre tive uma equipe companheira, sempre tive uma equipe junta. Aí nós subimos pra lá. Ficamos 2 meses lá. Fizemos um monte de área lá. Falei, agora vamos voltar embora. Aí nós voltamos embora. Falei, agora vamos fazer a parte, vamos emplacar. Agora vamos organizar. E beleza. Os meninos chegando em Dourados, a PRF para nós. Beleza, hein? A PRF para nós chegando em Dourados. Aí prenderam o caminhão. Aí o outro caminhão tava com os pneus de alta flutuação, tava um pouco para fora. Um ia para fazer revisão na Volvo e o outro ia para emplacar. Aí encostaram ali e aí prenderam os caminhões. Os meninos, Pavão, e agora? Eu falei, calma, moço, nós já ganhamos. Agora nós pagamos. Já estava no plano, já estava no custo isso aí. Agora nós pagamos e vida que segue. E aí aí organizamos, ajeitamos, pagamos o que tinha que pagar de multa, de guincho lá, e emplacamos o caminhão e voltamos às atividades aí. Mas é a vida do empresário, o empresário, né? tem que correr risco. O empresário que não corre risco, ele não sai do lugar. Tá pronto para ser empresário. Com certeza, eu costumo dizer isso. Porque o risco faz parte do processo. Isso mesmo. O risco faz parte do processo. Então... E aí, isso foi 2020, né? Então, a gente estava aqui e aí começou a uma demanda de usinas
um pouco mais. Aí fomos visitar uma usina na Terios, lá em São Paulo. Aí o pessoal gostou. Aí começamos a atender Tanabi, isso 2020 já. Aí assumimos Costa Rica, 2020. Costa Rica tem usina? Tem, usina Ativos lá. Ah. A usina Ativos. É um pouco, na época era um pouquinho fora de mão. Uhum. Mas assim, era oportunidade. Sim, claro. Então você não pode esperar só onde... Só coisa boa, né? Não diria coisa que não fosse boa, mas coisa perto. Coisa perto, fácil, Isso, né? eu mudaria essa palavra Sim, por perto. Isso, com certeza. Então, que era um pouco fora de mão. Aí foi o André para lá, que era o meu encarregado, subiu para lá, uma pessoa que veio da base, ele veio, era operador de máquina, e subiu para caminhão e depois chegou na supervisão. Então, Você aí tem essa política de puxar o pessoal. Hoje eu trago gente de dentro. Sim. Eu tenho só 2 pessoas que hoje estão na linha de supervisão que não vieram da base, que não vieram de dentro da empresa, que já entraram na função que eles estão. Todos os demais, todos vieram Tiveram a oportunidade de entrar e crescer, e né? crescer dentro da empresa. Com isso você consegue levar uma cultura, né? Você consegue estabelecer um plano, você consegue ter uma régua. Sim. E eles já sabem como que é o Pavão, entendeu? Eles já sabem que a gente é certo, justo e tem que fazer o negócio acontecer. Com certeza. E aí de 2021, a gente já atendeu lá, 2022, aí 2022 me estabeleceu, aí 2023, foi 22, né? 22, 23 a gente assumiu aqui a usina Santa Luzia, da Ativos. Você passou pela pandemia trabalhando. Trabalhando, 100%. Porque o agro não parou. Não né? parou, Eu não parou. Que o pessoal colhendo aqui, a pandemia rodando e todo mundo trabalhando. Perfeito. Na pandemia para nós foi, a gente como pessoa, eu como CPF, eu senti a pandemia. Como CNPJ, não. Entendi. Onde que eu sofri? Porque os preços todos dobraram. Sim. De equipamento, de caminhão, então virou aquela loucura. Né, os insumos. Só que insumos nem tanto porque não a gente não compra e vende, a gente só entra com a aplicação. Só entra com a aplicação. A gente só entra com a aplicação. Então, a gente falar para você que a gente sofreu não, a gente não chegou a sofrer. Então a Geonutri, ela nasceu numa cidade com um nome, digamos, religioso, né? Jesuítas, né? E é uma história assim muito... se você fizer uma comparação com o nome da cidade, né, com as primeiras vaquinhas que foi para comprar, é uma história quase assim bíblica. o início é quase bíblico, né, Pavão? Eu falo assim que é um pouco diferente. Eu costumo dizer que quando eu saí do Paraná, que eu deixei pai e mãe chorando lá, eu não vim para ser o maior, eu vim para ser o melhor. Meu pai sempre usou essa frase: eu faço das tripas pro coração para vocês não fazer o que eu faço. Então a imagem que eu tenho do meu pai, da minha mãe, é trabalhando. É trabalhando. É trabalhando. É só trabalhando. E hoje eles estão lá. Estão lá, graças a Deus, vivo, continua trabalhando. Curtindo a vida, acompanhando o teu crescimento, a tua empresa se expandindo. Isso deve ser um orgulho muito grande, né? Eu imagino que seja, né? Eu imagino que seja. Até esses dias meu pai falou, um amor de família, falou, onde que minha irmã também é professora, então... Todo mundo tem uma profissão. Todo mundo tem uma profissão. Falei, onde 2... são 2 filhos, né? 2 filhos, Onde 2 daqui da roça fez 2 filhos. Falei, pai, vocês ensinaram a base. Vocês ensinaram... É importante a educação, né, Pavão? Vocês ensinaram honestidade. E eu sempre fui um pouquinho fora de base. Eu sempre... Com certeza você está passando isso para os seus filhos, né? Quantos anos tem seus filhos? O Murilo tem 14, 15, né? Fez 15 agora recente. O Danilo tem 12 e a Alice tem 7. São 3 filhos. 3 filhos. Então, com certeza, eles estão recebendo, né, essa mesma educação que você recebeu lá em Jesuíta dos seus pais. O que depende de mim e da minha esposa, Andressa, a gente tem passado, talvez nem tanto, porque, graças a Deus, a gente tem uma estrutura diferente, um pouco diferente Mas da época. A educação é igual. O princípio tem que ser igual. O princípio tem que ser igual, né? O princípio tem que ser igual. E hoje, Pavão, hoje, 2026, início de ano, a Geonutri está como hoje? Ela está em Mato Grosso do Sul e quais outros estados? Atendemos Mato Grosso do Sul, atendemos Goiás, assumimos agora, na verdade 3 anos atrás, a Clealco ali em São Paulo, na região de Araçatuba.
Um pouquinho para cima, região de São José do Rio Preto, hoje todo o grupo Térios é a Geonutri que faz a aplicação. Naquela região, né? Sim. A gente atende o grupo inteiro, o grupo Terios, né? Eu falo Térios, mas é Terios. Subindo um pouquinho mais ali, depois de muita negociação, a gente assumiu a unidade da BP Bung, de Moema, onde o pessoal entendeu que a gente somos quem somos porque nós fazemos por isso. Certo. E aí hoje tive a felicidade ali de receber o contrato das outras usinas, então das outras unidades dele. Então atendemos ali a região de Minas, Goiás e chegamos lá em cima em Tocantins já. A BP de Pedro Afonso, hoje nós somos os responsáveis por aplicação de calcário e pulverização da usina. Então vocês estão em São Paulo, Minas, Tocantins, Goiás e o MS. E o Paraná com aplicação de pó de rocha. 6 estados. 6 estados. Então, assim, hoje é o reflexo do agronegócio. Né? Sim, é o reflexo do agro, né? E o reflexo da nossa política de trabalho. Por várias vezes, alguns encarregados já, pô, Pavão, mas você aperta nós, você cobra nós disso, a outra empresa faz isso. Eu falei, mas eles é eles, nós é nós. Nós não tem outro de nós, é desse jeito aqui. E é o que hoje nós estamos aí, está ultrapassando os 180 colaboradores, né? Nesse crescimento 180. Deve ultrapassar os 200 colaboradores. Então a gente tem alguns diferenciais dentro da empresa. Então hoje a gente tem aplicativo de treinamento. Então hoje a gente consegue dar esse treinamento para a equipe via celular, via aplicativo. Então hoje a gente tem acordo coletivo com todos os colaboradores. Hoje nós temos sistema de rastreamento, 100% da frota, tudo com reconhecimento facial. Olha que maravilha. Isso a gente consegue entregar para eles a segurança. É uma segurança. Uma segurança. Para quem usa e para a empresa. Né? Isso. E eu acredito mais do que para quem usa. Né? Porque eu costumo dizer que, como tem câmera facial e veicular, quanto a fato não existe argumento. O que aconteceu? Aconteceu isso. Você errou? Errei. Você sabe que você errou. Não, eu estava certo. Maravilha, você estava certo, está aqui para te proteger que você estava certo. Que ninguém sai de casa às 5 horas da manhã para errar. Não. Ninguém sai às 5 horas para errar. Só que se acontecer no meio do caminho, um incidente, alguma coisa, então assim, a gente traz isso para os colaboradores. Iniciamos em setembro, NR01, que é a tão famosa NR que vai entrar em vigor, se não estou enganado, acho que abril, maio. Nós já iniciamos esse projeto em setembro do ano passado. Nós já iniciamos. Que maravilha. Então, assim, nós estamos um pouco à frente do que está para acontecer. Do que está para acontecer. Vocês estão se precavendo, se preparando, né? Isso. A gente está organizado, né? Mas nós estamos sempre à frente. Eu costumo dizer que eu estou sempre um pouco à frente. Então, isso pode se resumir o que é a Geonutri hoje. É uma empresa que está à frente. Se adianta aos fatos. Tendências de mercado. A gente está sempre à frente aí do que tá acontecendo. E assim, tem gente que não gosta que eu falo isso, mas assim, eu trato todos os meus colaboradores com o mesmo carinho que eu trato meus filhos. Então, para mim são pessoas, não são números. Por mais que são 180 colaboradores, estamos passando de 200, mas eu vejo eles como pessoas. Então, é uma política, né, de bom relacionamento, de bons tratos, né, de cuidar do funcionário, porque existe um retorno, né, Pavão? Sim, como a gente já está num tamanho significativo, eu não consigo hoje ter contato com todos diariamente. Mas sempre que eu vou, sempre que eu visito, quem não conheço, eu sempre faço a questão de saber, de ensinar. Eu gosto muito de ensinar. E quando fala ensinar, a gente lembra do Pavão palestrante, né? Conta um pouco pra gente essa experiência tua de levar esse conhecimento aos seus colaboradores e a outras empresas, né? A gente fala de palestra, assim, a primeira que eu fiz, que eu dei, fui convidado pela professora Ana Paula, da FAG, que é responsável pelo curso, né? Diretora do curso. E aí ela me ligou num dia e me perguntou: Pavão, como que você tá?
Falei, professora, eu tô melhor do que um dia eu imaginei que eu pudesse estar. E aí, ela falou, não, que a gente está... O curso de agronomia está fazendo 18 anos e nós queremos resgatar, trazer pessoas, todos os palestrantes serão ex-alunos. Olha que maravilha, né? E nós queremos você. Então, em 2023, se eu não estou enganado, 24, eu tive a honra de ser o primeiro palestrante da semana acadêmica do curso de agronomia, quando a agronomia formou 18 anos. Que bacana. E para mim foi uma experiência diferente, porque assim, eu não tinha subido em palco. E aí, isso aí, num lugar onde só tem jovens, 18 e 20 anos, falar, né? Falar o quê? E reter a atenção desse pessoal. Uhum. Então, que você tem que ser diferente. Que se você for lá só para você ficar falando... Então, assim, aí eu acabei criando isso aí. E aí, depois disso, eu já recebi outros convites. Já, ano passado, foi ano passado, um pessoal que se formou aqui do técnico agrícola aqui, né? Dei uma palestra para eles, contando a história. Isso. Já fez em algumas empresas também. Então, assim, é um pouco diferente. Porque, assim, uma pessoa que saiu de lá, de Jesuítas, numa cidadezinha, e hoje a gente tem um reconhecimento e o respeito que a gente tem, é um pouco diferente. Com certeza, né? É um pouco. Então, mas assim, eu continuo sendo a mesma pessoa. Pavão, para a gente caminhar, para a gente finalizar o nosso podcast, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para quem nos assiste, falando quais são os ingredientes importantes, né, para a pessoa alcançar o sucesso, confiar no trabalho, saber que depende totalmente dela para que as coisas possam acontecer. Eu gostaria de ouvir de você. Tem um episódio que aconteceu uma vez, isso aí, eu era pequenininho. Toda criança, quando é pequena, gosta de ser veterinário. E aí um gerente de banco pediu para mim, aí pequenininho, polaquinho, né? Ô Polaco, o que você quer ser quando você crescer? Toda criança quer ser veterinário. Eu falei, eu quero ser veterinário. Ele falou, seja o que você quiser, honre, que papel aceita tudo. Honre. E quando eu saí de casa, meu pai olhou para mim e falou, meu filho, eu não tenho nada. O que eu tenho é o meu nome, e carrega ele para mim. E hoje eu carrego o nome dele. Então, assim, eu gosto muito daquela frase do Cortella, né? Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, enquanto você não tenha algo melhor para fazer melhor ainda. E é isso aí. Então, assim, quem começou comigo lá atrás, eu brincava que eu tinha uma caminhonete 81, uma F1081, que parecia do carro dos Flintstones. Não tinha assoalho. Não tinha assoalho. Uhum. Então, assim, era o que a gente tinha. Hoje, acabei de fazer o pagamento agora de 8 boletos, de 8 Mob 0. Então, hoje a minha equipe roda. E fazendo o quê? Fazendo certo. Fazendo certo. Então, o seu Everaldo, que era um encarregado que cuidava aqui, ele falava assim, Pavão, o certo vai ser sempre certo. Então, o certo vai ser sempre certo. Maravilha. E isso aí hoje é um pouco o nosso lema, né? Então, o certo vai ser sempre certo. Maravilha. Isso é que eu sempre é o que eu carrego para mim, é o que eu passo para os meus colaboradores, está na essência. Aí tem outra frase que eu sempre digo, que é errar humano. Assumir é caráter. Então, o cara tem que ter caráter para assumir que errei. Pavão, e a perspectiva da Geonutri de 2024 para cá? Eu costumo dizer sempre que a gente está quase dobrando todo ano. Até 2023 ali a gente estava dobrando. Agora a gente já está no patamar que dobrar fica pesado. Então, 2024 para 2025 nós trabalhamos, ficou na casa dos 2024, riscou 500 mil hectares. 2025, que fechou agora, riscou 600 mil hectares. Só que nesses 600 mil a gente teve algumas operações, operações que a gente contabiliza como 1 hectare, mas o valor agregado é um pouco diferente. 2026 a gente deve alcançar a casa dos 800 mil hectares e 2027 ultrapassar a casa de 1 milhão de hectares. Essa é a nossa meta. Essa é a meta da Geonutri. Essa é a nossa meta. É Geonutri. É Geonutri, é Pavão, é jesuíta, é seus pais, é a família, é os 180 colaboradores que fazem parte dessa história que combina com o Brasil, uma história de luta, de trabalho. Mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por poder passar um pouquinho
da minha experiência, e dizer que é possível para todos. Simplesmente é fácil. Não acredite nos outros, acredite em você. Acredite somente em você. E é isso aí. Esse é meu recado. Valeu e até o próximo podcast.